Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje eu vou apresentar minha proposta aqui, né, de trabalho que eu tenho feito para minha tese de doutorado. Meu nome é Wagner Ferraz Castro, eu faço parte do programa de pós-graduação em pesquisa operacional, né, sou aluno de doutorado. Meu professor orientador é o professor Dr. Jonatas Araújo de Almeida. Então, meu trabalho é uma revisão sistemática e proposta de integração metodológica para uso em classificações em decisões multicritério, né? Vamos lá ver o que que é esse trabalho. A princípio, né, existe é, duas diferenças, existe algumas diferenças quando a gente fala de decisões multicritérios, que são decisões em que nós temos vários critérios que são, tem contraposições, né, que são conflitantes entre si. E a gente pode tanto ranquear, como escolher, ou como classificar, ou utilizar o multicritério de sorting, que é o que a gente tem como foco nesse trabalho. Então, o ranqueamento, a escolha, nada mais é que na escolha você vai ter um conjunto de alternativas com vários critérios em que você vai escolher uma única alternativa. O ranqueamento, você vai ranquear essas alternativas, né? A primeira melhor, a segunda melhor, a terceira melhor. E na classificação, no sorte, você vai classificar essas alternativas, hein? Por exemplo, né, que no nosso slide, risco alto, risco médio e risco baixo. Então, qual a alternativa ali dentro do meu problema de multicritério tem um alto risco, qual que tem um risco baixo, qual que tem um risco médio. E para isso, né, a gente tem para definir quais são esse alto risco, médio risco, a gente precisa definir também quais são os perfis estruturais de preferência, né, previamente estabelecido entre o risco alto e o risco médio, por exemplo, né? Então, por exemplo, entre o risco alto e o risco médio existe, por exemplo, um valor aqui de referência em que as alternativas que estão acima desse valor vão para o risco alto e as que estão abaixo vão para o risco médio. Veja que esse valor aqui é um valor que às vezes pode ser definido como normas, né? Uma norma que, por exemplo, uma rigidez estrutural acima de tal ou abaixo de tal problema, de tal valor, você vai ter um risco alto da sua obra ruir, por exemplo, não é verdade? Mas aí, normalmente, em decisão, a gente trabalha com limiares de preferência, né? É, entre valores que podem causar algum tipo de conflito ou algum tipo de incerteza no nosso problema, que é o que a gente vai demonstrar agora logo à frente. Então, para isso, né? Então, por exemplo, exigir que o decisor defina fronteiras matemáticas exatas em múltiplos critérios simultâneos gera exaustão mental e sobrecarga de informações. Então, nesse caso, né, cria-se uma zona de excitação resultando na fixação de parâmetros arbitrários com baixo suporte conceitual. Então, veja que o nosso decisor ele fica muito sobrecarregado. A gente chama isso, né, de fardo cognitivo. Ele tem um grande fardo cognitivo quando ele tem que decidir, por exemplo, entre os valores dessa e dessa classificação. Se ele sozinho decidir isso, é muito difícil para ele, muito pesado, para ele, para ele conseguir fazer essa definição e gera uma zona de hesitação. O que que é essa zona de hesitação? Ah, o valor é 0,8 ou 0,79 entre uma classificação e outra. É 0,79 ou 0,77. Veja que chega um momento que a gente até tem uma noção do valor global dessa transição, mas chega um momento que o valor exato a gente começa a hesitar e falar, será que é isso mesmo? Ou será que não? Para isso a gente fez uma revisão metodológica, né, utilizando a revisão sistêmica chamada RBS Roadmap, que é de conforto, né, o autor, e essa etapa foi, né, de três processos. A etapa inicial a gente começou com 180 artigos. Esses 180 artigos se transformaram em 161 devido à remoção estrutural, ou seja, a gente queria estudar quais métodos de classificação existem hoje a ser estudados, ok? Então, como que é definido esses limiares de classificação? Como que
os trabalhos hoje de sorte multicritério definem o valor entre as classificações, entre as classes, né? Como que é definido esse valor aqui? Então, a gente fez esse filtro com os artigos que a gente obteve no nosso filtro. Desses 161, a gente acabou tirando também 134, que não tinha utilidade, restando aí 133 artigos na nossa saída final. Lógico que tem todas as etapas, né, do processo do nosso artigo, do nosso estudo, mas a gente ficou com essa quantidade de artigos aqui, que definem, né, que tem, de certa forma, bem definido como que são definidas essas classes do sorte, ok? Esse limiar de classificação, né? Então, dentro do nosso estudo também a gente fez uma análise bibliométrica e os métodos baseados puramente em licitação direta atingiram seu teto, ou seja, aqueles que dependiam somente do decisor diminuiu a quantidade de publicações nesse sentido e a complexidade dos problemas, né, disparou a urgência por estratégias automatizadas ou híbridas. Então, a tendência é diminuir o fardo cognitivo do decisor, para que aí a gente consiga é, seguir para uma abordagem mais automatizada de definição desses perfis, é, desses limites de perfis. Então, por exemplo, a liderança metodológica é encabeçada pelos pioneiros de inferência de dados, que a gente chama de PDA, como Vicente Mussot e Fernando Dias. Ok? E Fernandes, Eduardo Fernandes. Então, aqui é né, como que se comportou esses artigos aí ao longo do tempo. Então, dentro dos nossos 133 artigos estudados aqui, nós temos aqui o seguinte espectro metodológico aqui, né? Elicitação direta, né? Que é a alta dependência do julgamento humano para definir ah, os limiares de categoria. Então, 57 artigos. Uma transição híbrida aqui com 31 artigos que tem um fardo cognitivo variável. E a inferência de aprendizado, né? Que é o PDA-driven. Limites inferiores, por exemplo, em quantidade objetivos do IA, tem um baixo fardo cognitivo ainda. Então, o peso cognitivo vai de apenas o decisor humano, que com alto fardo cognitivo, a, a utilização de machine learning, por exemplo, para definir esses perfis. Ok? Então, o primeiro paradigma aqui que a gente definiu no nosso estudo é a construção manual das fronteiras, ok? Human Driven. Então, por exemplo, as mecânicas que a gente pode utilizar aqui são os métodos mais clássicos de sorting, né? Por exemplo, Electric Tree Bale for Sort. O decisor que fornece explicitamente os pesos e limiares dessas fronteiras, ok? E o custo prioriza a fidelidade direta, impondo o maior nível de fardo cognitivo ao decisor, ok? Aumentando também um pouco da incerteza do modelo, uma vez que você depende apenas do decisor para fazer esse modelo, né? E nesse paradigma um, nós temos aqui, então, estratégias de licitação que a gente chama de DM-Driven, que foi isso não existe, né, em nenhum lugar. Essas categorias, quem criou foi o meu estudo, né? A gente está propondo essas categorias aqui. Então, o modelo, né, são modelos onde a definição de perfis é impulsionada direto pelo decisor. A prioridade, a axiologia direta, né, impõe a mais alta carga cognitiva no sistema. Então, a gente tem três categorias nesse paradigma, que é a elicitação direta pura, a elicitação fuzzy-linguística, né, e a modelagem estrutural mista. Então, alguns métodos que são utilizados em cada um deles, por exemplo, aqui Electric Tree, na licitação direta pura, aqui Fuzzy EDAS, e aqui, por exemplo, MR Sort com veto, ok? Então, cada um desses estudos aí andou nessa possibilidade.
Um outro paradigma que a gente chama de inferência via desagregação de preferências, PDA. Então, o decisor fornece apenas exemplos fáceis e holísticos para o algoritmo de otimização e ele calcula esses limites inferidos aqui entre as classes, ok? Então, quem calcula, quem define os limites das classes são algoritmos de programação linear ou programação mista inteira, dependendo do problema que a gente vai estudar. Um exemplo aqui desses artigos, a gente classificou ele em duas categorias, que é PDA por otimização mesmo, né? E híbrida de robustez, que é o seguinte, né? Então, primeiro, utilização de potentes motores de otimização exata para aprender limites, garantindo a consistência matemática das preferências implícitas do decisor. Então, as ferramentas que a gente pode usar é programação linear, programação inteira mista e satisfabilidade booleana. Então, métodos do TEDS, Electric-Tree, NC e assim por diante. Outra dinâmica operacional que a gente tem, que é essa híbrida de robustez, é a inferência aplicada a cenários críticos, onde os exemplos fornecidos pelo decisor são severamente parciais, conflitantes ou inconsistentes, utilizando análise estocástica. Então, a gente pode fazer, por exemplo, ferramentas como regressão ordinal robusta e simulações de Monte Carlo, né? Então, um exemplo de método aqui é o SMA-Tree. E um outro paradigma, que é a estratégia guiada por dados, né, data-driven, que a gente fala, fronteira, extração de padrões latentes nessas limiares através de machine learning e algoritmos de cluster, né, que é means, fuzzy sem means. O trade-off, fardo cognitivo nulo na extração matemática desses modelos, né, mas o risco de agrupamento sem semântica gerencial para a organização, ou seja, o distanciamento da realidade valorativa gera um risco de alienação da decisão, ou seja, a análise puramente de dados ali pode gerar perfis totalmente fora da realidade quando a gente está falando de análise da análise do SWOT. Então, algumas categorias que ficaram dentro desse paradigma no meu estudo foram híbrida algoritmo, né? Para a estruturação algorítmica, utilizar técnicas não supervisionadas para pré-definir limites de classe estatisticamente antes da classificação. É, a data-driven pura, distanciamento axiológico, as fronteiras de corte são calculadas de forma 100% estatística. E na híbrida fuzzy, né, matemática da abstenção, modelagem probabilística robusta focada em mapear não apenas a incerteza, mas a hesitação e a recusa extrema do decisor. E a classificação implícita, que é a desconstrução do conceito clássico de sorte, que dispensa a total e radical existência de limites de corte ou perfis de referência explícitos. Ok? Então, alguns dos métodos que cada uma delas usam. Ok? Por exemplo, esse aqui é o algoritmo de clustering com fuzzy C-means, acoplado ao método Electric Tree. Ele usa o fuzzy C-means para definir quais são os limites e depois ele aplica o Electric Tree normalmente, como se fosse um decisor que definiu quais são os limites. Ok? Então, a matriz, a gente fez aqui, para simplificar, uma matriz metodológica, né? Com base nos 133 artigos. Então, o fardo cognitivo é máximo na licitação direta e baixo na inferência PDA. E no data-driven ele é basicamente nulo, né? Então, o alvo do perfil é limites exatos, protótipos ou exemplos. Ele usa como ideia para fazer os cálculos de otimização e clusters dinâmicos para definir. Então, qual que foi a lacuna, né, dentro desse estudo que a gente fez com base nesses artigos? A literatura otimiza brilhantemente o como calcular a fronteira, mas silencia sobre o porquê o conceitual do limite, ou seja, 0% dos estudos que a gente realizou apresentaram algum tipo de método de estruturação de problemas para debater o significado desse limite, desse limite dentro do problema de multicritério de sorte. Então, a proposta do nosso estudo é criar um framework de integração, né, que vai estruturar a semântica humana dos métodos de PSM,
é o imenso poder de processamento do sorte multicritério, resultando garantir a legitimidade axiológica da decisão, unindo o rigor da modelagem matemática à mitigação do fardo cognitivo. Então, a gente vai, por exemplo, usar estruturação humana, né, que é estrutura, métodos de estruturação de problema, com dados oriundos de entrevistas e estudos de valores e objetivos do nosso problema, com os métodos de sorte e algoritmos e tentar gerar um modelo integrado aí, é, tentando chegar na melhor solução. Então, a lógica, a aplicação, por exemplo, a primeira, a gente vai falar aqui de três possibilidades de integração estrutural. A primeira é o VFT e licitação direta. Então, a gente aplicaria um VFT, tentaria encontrar quais são os objetivos fundamentais do nosso estudo e, com base num estudo bem estruturado, a gente aplicaria os limites, fazia a licitação dos limites exatos com o decisor. Esse tipo de análise aqui, né, pelo menos na amostra, nos estudos que a gente realizou, 0% dos autores trabalharam dessa forma para conseguir chegar nos limites exatos da fronteira sorte. Outra possibilidade de integração estrutural é utilizar SSM e inferência PDA, por exemplo, os riscos. Os motores de otimização inferem perfeitamente, mas se o input for enviesado, ou seja, se o dado que o DM passar para um modelo matemático for errado, o modelo matemático vai gerar um modelo com falhas, ok? Então a ideia é usar, por exemplo, o SSM para usar consenso entre os autores e fazer com que esse consenso seja utilizado de forma correta na otimização linear, ok? Então, nos dois casos aqui, a gente fez uma análise prévia, fez uma estruturação prévia do problema, utilizando soft, soft PO, ok? Para conseguir trabalhar esse dado da melhor maneira possível para que os algoritmos já fossem utilizados da forma que eles são utilizados, ok? E uma integração estrutural 3 que seria, né, uma auditoria axiológica em clustering, ok? Então a lógica é reversa. Em cenários de data-driven, por exemplo, a máquina executa o agrupamento de forma autônoma. Então a validação seria a aplicação de PSM a posteriori a essa validação da máquina. Os especialistas escrutinam o cluster matemático para confirmar sua coerência causal e significado gerencial prático. Então, a gente aplicaria aqui um PSM pós agrupamento matemático autônomo, com machine learning aqui, para fazer com que esse loop aqui de análise seja válido, ok? Então, quais são as considerações finais e futuro da pesquisa, né, que é minha tese. O apoio multicritério de decisão moderna exige um equilíbrio inegociável entre a eficiência algorítmica e a validação conceitual humana, ok? Próximo passo, o avanço do protótipo, do protocolo para a fase empírica, implementando framework em estudos de casos reais e complexos. Então, a gente está agora nesse foco aqui. A gente fez a revisão, né, entendeu, criou uma taxonomia, agora a gente vai tentar publicar e a gente agora vai tentar criar esse framework aqui, teórico sócio-técnico aqui, para tentar depois aplicar em estudos de caso as nossas possibilidades, ok? Lembrando que essas integrações aqui são também propostas, né, que ainda não validadas não validadas assim, né? A gente não, eu e meu orientador, a gente não bateu o martelo com relação qual possibilidade de integração a gente pode utilizar no nosso estudo. Mas esse entendimento, né, das possibilidades e das ferramentas que são utilizadas em sorte foi importante para abrir um caminho de possíveis integrações que a gente vai ter no futuro. Então, eu agradeço a todos, né? Muito obrigado aí pela atenção. Espero que tenha entendido, né, o nosso problema, o nosso estudo aí.
E segue meu contato se alguém tiver alguma dúvida relacionada ao trabalho e ao estudo realizado. Muito obrigado.